É isso aí, existe isso. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o autoparapsiquismo avançado dentro da autoparapercepciologia. O autoparapsiquismo avançado é o predomínio das percepções extrasensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto às manifestações interdimensionais em nível mais elevado, quando aplicadas às tarefas interassistenciais diversificadas. Eu esperei muitos anos na minha vida para tocar nesse assunto aqui. Eu estou tocando porque vocês agora, eu acho que já estão em nível de estar me entendendo e não achar que eu estou muito gaga. Agora, a autoconsciência da inteligência evolutiva, o autodiscernimento quanto às prioridades evolutivas, a autolucidez em relação à relevância da vivência cosmoética, as neoideias contrárias às conservadoras, a paciência pessoal ante as reações das consciências de mentalidade mais convencional, a aplicação inteligente do autodesconfiômetro na explicitação dos parafatos e parafenômenos em relação às pessoas, ambientes e oportunidades, as persuasões espontâneas desenvolvidas por meio dos exemplos evolutivos e parapsíquicos, a intensificação das requisições alheias que acontece com a pessoa que tem parapsiquismo. Agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional, a sinalética, a autoconscientização multidimensional fixada, o abertismo parapsíquico permanente, a soltura holochacral mantida, o autoparapsiquismo expandido, a soltura mental somática teática, a autodisponibilidade interdimensional, o intercâmbio interdimensional avançado, e por aí vai. Eu quero dizer para vocês que o mais sério aqui, para a pessoa estudar, é na taxologia, na página 73, que tem 20 ocorrências parapsíquicas sofisticadas, que a gente está dando mais exemplo disso. Agora, a condição do autoparapsiquismo avançado, cosmoético, expande a evolução da consciência em todo sentido, direções, instâncias e setores do desenvolvimento da autolucidez. Como encara você a condição do autoparapsiquismo avançado? Você vive dentro ou fora desse novo universo? Agora, eu quero dizer para vocês que esse é o verbete 1175, tem 5 páginas, 39 logias e 4 máximos. Tem muita coisa aqui que pode ser acrescentada, que a gente não mexeu muito no detalhismo. Agora, eu quero dizer para vocês que vocês já estão mais ou menos preparados para isso. Eu estava vendo, por exemplo, do meu curso aí sobre Mega Pensene, o que é que houve as perguntas e o que eu respondi sobre o processo de multidimensões e OFIEX, etc. Isso mostra que a turma já está entendendo já dos assuntos, que a gente pode chegar com um estudo igual esse aqui, que é uma coisa mais sofisticada. Tá certo? Eles vão fazer 2 DVDs e vão vender o meu curso. Eu recomendaria a alguns de vocês que estão estudando mais os assuntos a arranjar esses DVDs para ver, com calma. Eu vi, para mim mesmo, ele vai servir para algumas coisas aí, por causa dos debates, nossa, aquelas coisas. É interessante, os 2. Eu estou vendo para ver se tem muito defeito. Eu só vi 2 blackouts lá, quer dizer, 2 apagões que deu. Fica a tela escura rapidinho, só 2 vezes. Ficou preto e mudou. Segundos. Então eles vão também estudar isso aí para ver se melhora. Vale a pena ver, porque esses 2 verbetes, ou um verbete com os 2 DVDs, ele traz ali a equipe toda, dá os close, e vocês todos estão ali, são atores dos filmes. Agora, eu acho que a turma precisava de pensar que está aparecendo em filme, porque tem gente que a gente vê que está muito assim. E você sabe que é bom para fazer a interpretação. Mas agora, às vezes, não está preparado para aquilo, em matéria de performance. Porque aparece tudo em close. Eu quero chamar a atenção disso. Você aparece lá, você aparece, é um monte de gente. Ela aparece, é um monte de gente que aparece. Quando a pessoa fala, ela aparece no vídeo.
Pois é, no dia a dia também está acontecendo, mas agora veja, esse lá, isso vai ser vendido. Vocês vão ser vendidos, a imagem de vocês. Está entendendo? Então veja, como é que está o beauty parlor? Eu estou quase montando um salão de beleza ali fora, para antes da pessoa entrar, ela passa lá. Isso aí ia ajudar muito. Falar. Não, eu já tenho o meu, né? Mas eu estou falando de vocês. Está entendendo? Agora, eu não preciso, eu tenho um camarim para guardar material, não é bem, para mim, não é beauty parlor, não é salão de beleza, não. Entende? Os decotes melhoraram um pouco? Hein? A questão da roupa decotada, que antes estava ficando ruim? Não tem muita não, porque eles também não estão mostrando assim tanto. Estão mostrando mais close mesmo, a cara da pessoa com tudo que tem. Agora, gente, vale a pena ver se dividir, que você vê o povo todo lá. Só falta a gente colocar aquele negócio na televisão, coloca o nome da pessoa embaixo, né? Você está entendendo? O repórter tal. Só falta isso. O mais tem tudo. Como a pessoa está falando, e às vezes eu falo o nome da pessoa, isso ajuda. Quando agora estiver filmando, eu vou falar o nome da pessoa. Sabe como é que é? Porque assim fixa. Que vai aparecer. Agora, às vezes é o seguinte, está falando só tem a pessoa lá. E eu, às vezes, estou até falando, nem eu apareço, não. Mas, às vezes, eu apareço até demais, eu preciso de ver os outros. Agora, de vez em quando, aparece o quadro todo, vem de perto. Às vezes, pega uma pessoa que não está falando nada. Ela está... Parece tudo. Vale a pena ver se dividir, porque ele está mais aperfeiçoado que o outro que fizeram. Sabe? Esse aí. Agora, aqui, ó, pergunta. A tendência do diletantismo é crescer, por quê? Qual é o remédio para o diletantismo antievolutivo? Olha, diletantismo cresce, mas ele é muito limitado, porque chega num certo ponto que não tem mais nada. A pessoa acaba batendo com os burros na água e ela vai se arrumar. Ela vai ver perda de tempo, opção de coisa. Nem sempre a pessoa continua em cima do processo do diletantismo. Ela procura fazer uma renovação, então faz reciclagem. Isso aí não é bem assim, não. Mas agora que, geralmente, uma pessoa que é muito diletante dentro da situação, que leva tudo assim, empurrando com a barriga, isso aí vem de trás. Há alguns anos, logo após conhecer o IPC, comecei a ter um tipo de sonho ou rememoração de projeção recorrente. Uma pessoa a qual eu não via dizia que eu não deveria ficar com a atual namorada daquela época. Não contei para ninguém. Um dia fui levar a avó da namorada para uma espírita fazer um trabalho. Fiquei na sala apenas 5 minutos e saí. Depois de algumas semanas, a namorada, ainda sem saber dos meus sonhos, comentou que a espírita percebeu naquele dia um espírito e esse disse para ela que não deveriam ficar juntos. Após um tempo, terminamos de vir as diferenças de objetivos existenciais. Pode ter sido um amparador avisando ou é mais possível que seja um caso de consciência obsessiva? Olha, a primeira coisa é você que sabe. Você acha que você perdeu ou ganhou deixando a moça? Se você perdeu, devia ser um assediador. Se você ganhou, se afastando, podia ser um amparador. Aí deu o resultado do que aconteceu. Por que é que o affair não foi para frente? Não é isso? Affair. Tá certo? Agora, gente, ó, Jornal da Araci está acabando de sair. Se alguém se interessar, está aqui. Que eu tenho outro ali dentro. Ó, se alguém quiser. Está falando sobre a pacificação da vitória grupal da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária do Campus Araci. Tinha 41 participantes. Eles falam aqui todos os detalhes e a renovação que houve, que agora é o nosso chefe lá, o Celso Lickman, que está levando a coisa para frente. Esse aí é um grande amigo meu, eu confio muito nele. Ele é fora de série, é um empreendedor, é um grande gestor. A Araci está com a corda toda aqui com esse homem. Ele é fora de série. E ele é que é o chefão lá agora. Agora, aqui também está falando sobre a autopesquisologia e a equalização docente na Araci. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, que aqui no jornal está assim, tem o lugar no Espírito Santo, né? Chama Domingos Martins, Espírito Santo Brasil.
É capaz do cara ali falar assim, olha, esse jornal sai aos domingos, está escrito aqui. É bem possível, por causa do nome, né? Domingos Martins, o problema é ele. Mas então, de modo geral, é isso. Se alguém quiser ver, está aqui. Agora, o que você tem para falar aí, ó chefe? Taxologia, eu queria que você aprofundasse esse 19 aqui da página 74. Ah, 19. Pseudo-acidentes. Há ocorrências em base parapsíquica não muito evidentes, patrocinadas por amparadores extrafísicos, não raro interpretadas de modo errado pelas consciências inexperientes, seja no momento dos acontecimentos e até depois dos fatos, pois constituem pseudo-acidentes de percurso. Por exemplo, algum contingenciamento inesperado ou algo dando errado na vida da pessoa para favorecê-la. O ato de a consciência ficar presa no trânsito e perder o voo do avião, em seguida acidentado. A retenção do projetor consciente no soma com a intenção de defender a prioridade da própria vida humana. Então são pseudo-acidentes e são sofisticações muito sérias de entender. Até um certo ponto é isso aí também que eu estou estudando hoje, que é o fator ambíguo. Isso aí é um fator ambíguo. Está entendendo? Dentro do processo da parapsiquismo. Por exemplo, acontecem muitos fatores e agentes ambíguos comigo em matéria de parapsiquismo. Eu tenho uma facilidade enorme de ficar descoincidido e entrar na autodescoincidência vígio. Agora, dentro de uma condição dessa, eu fico muito de mental soma atualmente e as coisas que eu estou fazendo no trivial eu posso esquecer. Isso aí não é o processo da minha memória nem nada não, é o problema da descoincidência mesmo. Descoincidência vígio é um fenômeno difícil da gente conviver com ele aqui do jeito que é a vida moderna. Com você. Então isso tudo é um fator, que aqui, ó, sob certo aspecto também é disso aqui. Agora, o que eu estou estudando hoje é fator ambíguo. Por exemplo, a comorbidade da doença, a interação de medicamentos, o processo de uma doença influir em outra, cada comorbidade. O problema, por exemplo, desse remédio que eu tomo, que está afetando a minha memória nominativa. Entende? Isso tudo são fatores ambíguos. A vida está cheia deles. E eu estou tentando ver se coloco isso mais para alertar vocês do assunto. A vida moderna hoje está cheia disso. Agora esse aqui, está bem dentro da linha também que eu estou falando. Com você tem exemplos pessoais, né, desse pseudo-acidente? Tem. Tem aquele negócio esse caso de avião, por exemplo, eu vi umas coisas muito sérias disso. Primeiro, o avião que eu ia subir com o Chico, que voltou 2 vezes. No fim, quando a gente foi entrar, não tinha nem um terço do povo dentro do avião. E eu falei com o Chico, vamos, porque não vai dar nada. Podemos ir. E nós fomos embora para a Europa e não teve nada. Entendendo? Um monte de gente ficou no Brasil porque não confiava no avião. Agora, outra coisa. Teve um avião que na hora que eu fui entrar, um avião pequeno, desses médios, eu disse, não vamos nesse avião, não, vamos sair daqui, não dá. O ambiente aqui não está bom. O avião deu um quiprocó danado, teve que descer em outro lugar, deu um monte de coisa depois. E eu não fui, eu arranjei outro. Assim eu tenho um monte de coisa. Outra coisa, tem o caso dos outros também que eu vi, que era uma coisa terrível. Nós conversamos com 3 pilotos de avião. Um deles era muito amigo nosso, amigo do Chico. Isso em Belo Horizonte. A gente conversou 1 hora antes deles pegar o avião deles. O avião era deles mesmo lá. Então nós estávamos esperando o nosso horário, que ainda ia demorar, porque o avião estava atrasado. Agora, enquanto nós ficamos lá no aeroporto, então a gente despediu, etc., falando que ia se ver daí uns dias, tal, aquele negócio todo, e eles foram embora. Enquanto a gente ainda estava no aeroporto, eles vieram e falaram que o avião caiu, os 3 pilotos morreram. Eles estavam conosco, a gente conversou 1 hora antes. Agora, eu tinha falado com o Chico, o que é que tem? Falei o nome do rapaz, que era o mais amigo nosso, muito alegre. Tem alguma coisa errada nisso. O que é? Disse, não, eu não percebi nada. Você acha que tem? Assim, não sei. Agora, lá pelas tantas, vem uma pessoa toda afobada dizer que, olha, os seus amigos todos morreram. O avião caiu. Localizaram ele com o negócio todo. Agora, então, veja.
tinha sua razão de ser, né? Aquilo ali foi uma fatalidade, parecia que estava marcado. Mas tem coisa que às vezes eles tiram você do assunto, evitam. Por exemplo, você quer coisa mais séria do que aquela com o meu motorista lá, o chofer? Nós entramos na Avenida Rainha Elizabeth, lá em Copacabana, saindo do túnel, entramos na Elizabeth. Sabe lá como é que é a rua? Como é que é? Na hora que nós entramos, ele entrou à direita para eu ir para Ipanema, eu viro para ele e falo assim, olha, fulano, e falei o nome dele, fulano, eu estava atrás, como sempre, que era meu escritório, dentro de um carro, Opala, diplomata grande. Falei com ele, ó, vai devagar com o carro. Então o que ele faz? Ele moderou a marcha e foi demais, bem devagar, isso na Avenida Atlântica. A hora que eu acabei de falar, passa nem um minuto, uma moto vem toda doida, bateu lá nas coisas, e o carro, pá, bateu na frente do carro, ele freou o carro assim, 40 centímetros do corpo do rapaz. Se ele não tivesse andado devagar, não teria. Agora, o que se passa? Salvamos o rapaz, ele foi atingido, ficou cheio de escoriações, a motoca dele foi para o espaço, que bateu lá em outras coisas, até bater na gente. E outra coisa, eu perdi o motorista. Ele ficou assustado. Ficou com medo de mim. O fato foi demais para ele. Foi tudo em cima do lance, mas muito claro. Parecia que eu que estava fazendo o acidente. Ele não aguentou aquilo. Ele que era o meu motorista, eu gostava muito dele, que ele debatia a política internacional. Ele lia jornal todo dia, ele lia jornal igual eu. Eu mesmo comprava para ele as coisas. Agora, depois disso, ele arranjou uma desculpa e foi embora. Ele ficou com medo de mim, ele começou a me olhar tudo assim. Então, quando é assim, você não pode confiar, porque ele pode errar. Ele pode ter um quiprocó na hora que ele está dirigindo o carro. Eu também achei melhor ele ir embora. Comigo, eu evitava de mostrar certas coisas. A maioria não está preparado para isso. Professor, como é que eram essas interações? Eram inspirações do amparador? Era sinalética? Como... Não, eu vi direitinho. Fala para reduzir a velocidade do carro. Eu sei como é que é. O senhor ouviu? Eu senti dentro de mim, aquilo vem. O negócio é... Vem já a ideia. Vem o negócio. Como é que assim... Agora, isso foram minutos, uma coisa muito rápida. Aconteceu tudo. Assim é um monte, caso, eu já tive um monte deles. Agora, é justamente deles isso aqui. Agora, a gente tem, por isso que eu falo, vocês têm que registrar tudo para ver como é que é. Senão, não capta a sutileza dos fatos. A sutileza tem que ser captada, a pessoa tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, senão não é nada, não adianta. As coisas são sutis, entendeu? Não é fácil, parapsiquismo não é fácil, não. Mas a questão do amparo, de estar com o amparador em Pois é, você tendo amparo, eles fazem o que podem. Mas agora, existe limites, devido ao processo você está entendendo? Ele não pode passar de certos limites, certas fronteiras, porque senão, em vez de ajudar, ele piora. E outra coisa, ele também não pode cercear a vida da gente de tal maneira que daqui a pouco você não pode fazer mais nada. Sim, ele vai falar, respira na esquerda, respira à direita, respira, não pode. Tem que deixar a pessoa ser como é mesmo. Agora, não pode fazer estupro evolutivo. Então, existe uns limites para tudo isso. Entende? A questão do parapsiquismo avançado, ela está muito relacionada com a questão da interassistência, né? Tá. Porque o tempo todo a pessoa vai estar com aquela... Agora, ó, examina só uma coisa que das mais sutis, que isso aqui pode até entrar aqui, se a gente quiser. Escuta só. Um serenão, ele pode saber várias coisas que pode curar, por exemplo, o câncer, a AIDS, uma opção de coisa. Por que ele não fala? Você está entendendo? Outra coisa, eu já vi cara curar o câncer na hora assim, ó, com energia. Por que é que eles não curam todos? Doença é uma bênção. Tem gente que precisa da doença. E eu não estou falando desses que tem hipocondria. Não é isso que tem mania de doença, não é. Ajuda a pessoa a amadurecer. É o que ela precisa, às vezes. Às vezes uma doença vem para evitar um acidente trágico, muito pior lá na frente. Isso tudo
Tem disso. Então, é muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: tudo é possível. Agora, o processo é ver se tudo está dentro dos conformes, nos trinques cosmoéticos. Esse é que é o difícil. Agora, aqui no detalhismo, no binomiologia, eu queria saber o quanto influi aí esse estado holossomático para a questão do o parapsiquismo. binômio autoparapsiquismo avançado, equilíbrio holossomático. O problema todo é o seguinte: se a pessoa se equilibra do ponto de vista dos veículos de manifestação, ela desenvolve o parapsiquismo. A rigor, ela só desenvolve o autoparapsiquismo se ela tem um pouco de equilíbrio do holossoma. Senão, uma coisa piora a outra. Por exemplo, as energias vão interferir no processo da emoção, a emoção estoura a racionalidade do mental soma da pessoa, não resolve nada. Então, ela tem que equilibrar tudo isso. O soma, agora veja, o soma de vez em quando, a pessoa somatiza uma doença que está lá, de outra coisa, até vê na outra pessoa, ela joga a doença e faz nela. Então, veja, o soma influi nisso, a energia influi, a emoção influi e as ideias influem também. O povo fica pensando, por exemplo, que PEN, do pensênio, só ajuda. Não, piora também. Muita gente fica doida por causa dos pensamentos que ela tem. O monoideísmo, por exemplo, uma ideia fixa. Se você for olhar, às vezes não tem emoção que fez aquilo, não, foi a ideia mesmo. Então, veja, como é que fica isso em matéria de a holossomática, como é importante? Os veículos de manifestação. E outra coisa, nós somos complicadinhos, nós somos muito sofisticados, complexos em matéria de veículos. Nós temos 4. Isso é terrível. O senhor fala aqui na argumentologia também, na amostragem. Aonde que está aí? Argumentologia, amostragem. Argumentologia, amostragem. É o número 4. 4. O fenômeno do extrapolacionismo, na condição parapsíquica pura, sobrevém quando o amparador extrafísico de função patrocina alguma ocorrência transcendente para a pessoa, assistente, assistido, ter conhecimento inicial, ao modo de amostragem, e alcançar maior traquejo e predisposição para a interassistencialidade. Isso é que é o extrapolacionismo. Isso também é porque falta preparação para a pessoa ter uma maturidade. Não tem uma maturidade. Uma pessoa que é incompetente, se ela não sabe fazer assistência, em vez de ajudar, ela piora tudo. Você está entendendo? Assim é a vida. Uma pessoa inepta dentro de uma coisa técnica que tem que ser feita bem feita, por isso que eu vivo falando aqui, ó, tudo tem técnica, até para sexo. Tudo tem técnica. Você veja, hoje a nossa comida, a alimentação, a dietética, a culinária é técnica. A comida nossa. Nós já não somos tão animais do jeito que éramos, que comia qualquer coisa que aparecia e tal. Bicho é isso. Cachorro, você dá qualquer coisa e come. Não quer nem saber. A gente já não é mais assim. Eu garanto, se eu arranjar certas coisas aqui, uma boa parte de vocês não vai querer comer. O que serve para um, não serve para outro. Veja a sofisticação disso. Assim é a vida em tudo. Não é só mais da alimentação. Hoje é tudo. Por exemplo, se eu pegar uma série de livros aí, eu vou lá na livraria e pego uns livros e vou distribuir, a maioria de vocês às vezes não quer saber do livro. Isso não me interessa. Quer dizer, há uma seletividade de tudo. Objetos, condições, contingenciamentos, tudo tem. A vida toda está cheia dessas especializações. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Agora, o povo mais sofisticado que eu conheço, adivinha quem? Vocês. Vocês são muito mais exigentes do que o normal. É como diz o João Aurélio, que falava para a Kátia, né? O Valdo é muito exigente. Exigente porque eu falo a verdade e vejo os detalhes. Eu vou na exaustividade. Aí fica exigente, né? Para quem não liga para isso, qualquer coisa que fala para mim, tinha gente aí comigo, mesmo em casa, que falava para mim assim, não, ó, não deixa ele falar não, porque ele vai arranjar algum defeito. Cuidado.
quer dizer, essa bobagem é que o povo está me apresentando. Não, isso aí não presta por causa disso. Não, isso aqui também não vale. Porque tem isso, pronto. Era um problema. Na questão, por exemplo, de querer ter os fenômenos parapsíquicos, como retrocognição, pré-cognição, mas a questão de não ter está relacionado com a falta da imaturidade de lidar com isso? Não, está relacionado mais com a falta de autodisponibilidade. Se a pessoa se dedicar, ela tem isso logo. Mas quando porque ela começa a ter... todo mundo é parapsíquico. Quando ela começa a ter, e é normal ela começar a ter euforia, imaturidades para lidar com coisas que vão acontecer. Mas a hora que começa a acontecer, que ela vê essas coisas todas, ela muda. Ela começa a aprender a lidar com isso. Ela fica séria perante os fenômenos, ela leva aquilo tudo sério. E outra coisa, ela fica mais discreta. Você está entendendo? A coisa muda. Se você vê uma pessoa que abre o jogo a respeito de qualquer fenômeno, porque ela é bobinha, superficial. E outra coisa, desconfie dos fenômenos, tem que dar um desconto. Porque geralmente, no complementar, a gente vê muita gente chega aqui a primeira vez e começa a ver até o Espírito Santo de orelha, né? O Comendador Ventura lá. Isso aí é bobagem. É gente jejuna, está engateando, está começando agora, ficou entusiasmado com o processo extrafísico. Porque tem gente que é assim, ela vê um fenômeno, é um problema. Os laboratórios, aí, de vez em quando, eles defloram parapsiquicamente as pessoas. A pessoa vem toda alterada, com a boca aberta, os olhos grandes, olhando para a gente, desconfiado. Já teve gente que quis ir embora na hora. Aí. Eu não estou falando daquele rapaz que foi embora porque teve inspiração, não, estou falando de outros. Teve gente que foi lá e aconteciam uns fenômenos lá dentro, o cara quis ir embora. Aí eu vi e falei assim, vem cá, mas você não ia ficar aí até o dia tal, mais uns 3 dias. Não, eu quero ir embora, Mas o que é? Entende? Começou a gaguejar um negócio que ele não gaguejava, não tinha nada aquilo. E o que é isso? Por que a pessoa ele viu as coisas mais sérias dentro do laboratório, mostraram para ele umas coisas. Aquilo afetou. Ele queria ficar no lugar para ele... Ninguém olhar, nem nada, e ele pensar que, sei lá o que é que não tinha atravessado. Ele foi embora. Esse cara não apareceu aqui de novo. Foi só um laboratório, mais nada. Agora, vocês sabem qual é o laboratório, né? Pensenologia. Professor? Pensenologia já não pode indicar como sendo da primeira vez para qualquer pessoa, não. Tem que saber escolher. Continuando lá no item 19, pseudo-acidentes, como fazer para fazer uma interpretação assertiva diante dos fatos para diferenciar o pseudo-acidente? Olha, é estudar a fenomenologia, no caso aí a parafenomenologia, tem que estudar isso e ver o que é que se passa, como é que é, de que modo. A pessoa se preparar para os fenômenos. A gente não pode estar assim, despreparado para o que deve é. Parapsicamente, quanto mais preparo a pessoa tem, melhor é. Mas para a pessoa diferenciar isso de um assédio, de uma preguiça, de isso com o tempo aí, quando chega num livro disso aqui, ó, a pessoa já sabe tudo. Ela sabe o que é ressaca energética, ela sabe tudo. Para ter isso aqui, a pessoa, isso aqui, por isso que eu estou falando. Autoparapsiquismo avançado. Isso aqui não é para a pessoa que está tendo as primeiras experiências disso, não. É gente que já passou pelos laboratórios, é gente que já pratica TENEPS, isso aqui é para esse povo. Que é uma boa parte de vocês. O meu curso tinha 82 pessoas que praticam TENEPS, o que vocês querem? Mais da metade do povo que apareceu, 84, era 146. Vocês vejam bem, 146, a metade seria 73, 84 tem 11 a mais. É mais de 60% do povo, tudo praticando a TENEPS. Não é impressionante isso? Hoje é. Outra coisa, esse meu curso agora do Mega Pensando, o que eu falei aí, o nível que nós estamos trabalhando em matéria de outras dimensões, a multidimensionalidade. Eu nunca falei tanto com os negócios todos. Eu vi agora o que eu falei. É coisa mais avançada. Nós realmente estamos fazendo um troço mais avançado. Agora, essa turma que fica perguntando muita coisa sobre o processo de outras dimensões, eu agora vou indicar esse, dividir. Vale a pena para ouvir tudo que a gente falou lá.
O que é engraçado é que nós estamos falando de mega pensina. Acabou vocês levando o assunto para o processo. Vocês sabem, eu sigo aquilo que vocês mandam, né? Fala disso ou fala daquilo, eu falo aqui desde samba até a valsa vienense. A gente vai onde aparece, depende do ritmo, entende? De início, então, para uma pessoa que não tem, para uma pessoa que não tem um parapsiquismo avançado, então, como a primeira coisa é estado vibracional. Depois que você dominar o estado vibracional, ou pelo menos saber alguma coisa, o que é, você admitir que ele existe, seria bom fazer os laboratórios. Depois do laboratório, fazer esses cursos que nós temos aqui, por exemplo, dinâmica, parapsíquica, de diversos tipos. E, por exemplo, acoplamentário, e fazer outros aí mais avançados. Curso do Wagner, do Moacir, do Mário Oliveira, esses cursos todos precisam ser feitos. E outra coisa, vir aqui quando a pessoa não souber e fazer pergunta. Pergunta, porque sempre a sua pergunta vai ajudar outros. Para a pessoa, assim, de início, identificar que aquele pseudo-acidente foi para favorecê-la. Como é que é? Não entendi. Uma pessoa que não tem o parapsiquismo avançado. Sim. Ela, de alguma forma, identificar... A primeira coisa é arranjar um laptop e anotar todas as sensações do laptop. Daí 6 meses você faz um levantamento de tudo que você teve para ver o que repetiu. Para você ver se tem algum processo com você. Agora, nesses cursos por aí, você vai ver se você está sentindo energia ou não. Está entendendo? Para ver como é que é o nível de parapercepção que você está hoje. Através disso você vai desenvolvendo. Agora, tem que estudar, não tem jeito. Sem estudo ninguém desenvolve parapsiquismo, não. Fica igual esse povo aí, esses médios das religiões, das iniciações, das seitas. Não resolve nada. Isso aí é repetição de vidas anteriores, não muda nada. Entende? Religião é um estrago, uma paralisação do processo, é uma regressão. Entende? É perda de oportunidade. É um problema. Aqui na página 74, o item 17, para reuniões. Para reuniões, a participação da consciência interassistencial em reuniões extrafísicas, em certos casos, até consecutivas, regulares, com o objetivo de ampliar os trabalhos assistenciais no desenvolvimento da Max Proex. Eu queria saber o seguinte, como é que está esse nível aqui atualmente na CCCI? Tem ocorrido? Tem gente que tem feito reunião assim, tem gente que tem participado, e tem gente que está sabendo disso. Porque a gente às vezes tem algumas rememorações. Que se a turma começa a desenvolver, eles ficam mais discretos, né? Eles não ficam falando à toa. Por isso que eu estava falando, a pessoa quando começa e entra na história, ela leva o negócio mais a sério. E no início tem gente que tem até medo de estar falando muito. Entende? Antigamente era pior, né? O povo não falava nunca. E, por exemplo, hoje tem alguma temática que está preponderando dentro do contexto nosso de reuniões extrafísicas? São essas que eu falo mais, que tem. É o processo da amplitude da cosmovisão do povo, que precisa muito. E também uma noção mais justa da interassistencialidade, mais avançada. Isso aí tem mexido com muita gente. Outra coisa séria, que eu também vivo falando aqui, é a prioridade, as priorologias. Você vê, o povo ainda está muito dispersivo. Esse negócio de uma pessoa vir aqui e ter 10 funções diferentes, isso é bobagem. Não tem jeito de você defender uma pessoa dessa. Ela está errada. Isso aí é indefensável. Não tem jeito. A pessoa tem que ver aquilo que ela é melhor, aonde ela funciona melhor. Onde é que tem o dom, o potencial, o talento, o jeitão dela, onde é que ela tem motivação, onde é que ela vai produzir mais. Isso tudo é muito importante dentro daquele período do momento evolutivo dela. Você veja a lógica dessas coisas que eu falo, isso aí é difícil de combater. E eles mexem nisso. O que eu repito aqui, a grosso modo, assim, é muita coisa disso que eles fazem fora do corpo. Fora do corpo, às vezes, a pessoa fixa mais do que aqui comigo. Entendeu? Mas é que aquilo vem aos poucos. Aquilo vai abrindo. É igual um ovo. Tem um período de gestação.
É a gestação da inspiração. Porque, por exemplo, existem Eu já várias... falei nesse negócio sobre gestação de inspiração, de intuição, que às vezes demora. A pessoa recebeu, sabe, na tela mental dela, na inspiração, alguma coisa, ela recebeu aquela mensagem. Mas aquilo vai desabrochando aos poucos. Custa. Sabe, a gestação às vezes dura 9 meses. Time spills, Nunca né? sabe. Porque tem várias reuniões, comitês, grupos, colégios. Isso, possivelmente, o pessoal tem feito reuniões extrafísicas. Tem, outra com coisa, essa e eles finalidade. se manifestam nessas reuniões de vocês, quando podem, quando o povo deixa, quando a pessoa tem inspiração. Por isso que a gente tem que ter boa intenção e se predispor. E usar o estado vibracional para receber inspiração dessa turma. Até aqui, ó, no tertuliário, o povo tem inspiração. Eu vejo, de vez em quando tem gente querendo falar através do outro, que faz uma força danada, mas não consegue. Outra coisa, não adianta eu pegar e transmitir a mensagem que ele está dando, porque o que ele quer é para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Não adianta para mim, eu não preciso disso. Você está entendendo? Eu vejo. Tudo isso é, vamos dizer assim, é trabalho ocioso. É uma ociosidade parapsíquica. Isso é terrível você pensar nisso. Ociosidade parapsíquica. Professor Valdo, na página 74, em taxologia, o item 15, para geografia. Para a Você poderia geografia, ampliar? a identificação pessoal das condições parageográficas adstritas ao holopensene dos trabalhos da CONSIM e os respectivos efeitos positivos no aprofundamento da lucidez quanto à execução da PROEX pessoal e grupal. Especialmente os efeitos positivos. Como ponderar, como avaliar, como... Olha lá se, lá em Natal e no Rio Grande do Norte, a nossa amiga Rosa dos Ventos está melhorando o processo de cada parageografia. Até um certo ponto está. Olha como é que a Intercamp se arrumou aquilo com muito mais facilidade que o povo pensava no início. Você lembra como é que era? Lembro. Eu falava as coisas com o povo, eu nem admitia o mulheri que vinha aqui, porque é tudo mulher, maioria. Eu falava, e no entanto, quantas coisas não fizeram em pouco tempo? Sim. Isso tudo é o processo parageográfico, lá o ambiente ajuda. E eu falei isso tudo para essa turma, desde o início. Falei assim, lá vocês têm uma coisa favorável para o mental soma. Sim. Você lembra que eu falava isso há quantos anos? Sempre falou sobre isso. Desde que eu estive lá, eu falei isso tudo. Aí aqui seria ver a questão da interlúdio? Como é que é? Aqui, no caso de Foz, seria ver a atuação da interlúdio? Aqui não é só interlúdio, não, né? Tem as coisas particulares, de grupo. Hoje em dia tem as coisas até das ICs. Conforme o dia eu vejo, por exemplo, que tem determinadas consciências aqui que estão atuando em favor de alguma IC específica. E às vezes tem várias consciências aí funcionando. Eles estão tentando articular alguma coisa, um troço que dá. Então... Mas aí isso é a parageografia? Até um certo ponto porque está mexendo com o problema, né? Às vezes, tem gente que tem, por exemplo, vem essa IC lá da Intercamp, é Rio Grande do Norte, eles vêm aqui, tem alguma coisa, tem relação. E por aí vai. Por exemplo, Rio de Janeiro, a turma que vem aqui, que tem lá Saquarema, é a parageografia. Vem esse povo. Outra coisa, nós aqui, a parageografia nossa aqui é baseada em quem? Rose Gardner. Funciona de todo jeito. Agora, do ponto de vista, assim, vamos dizer, você está entendendo, maior, olha só o nosso amigo, o grego, que funciona com o povo que mexe com certos assuntos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Espartano. Olha, o espartano está funcionando nisso aí, veja bem. E assim vai. Outra coisa, não interessa, quando a gente fala que é espartano, nós não estamos brincando com isso. Tem uma raiz nisso aí, uma raiz grega. Não, Arlindo, você está de acordo? Mas é. Professor, eu queria entender mais essa gestação da inspiração que o senhor falou. Acho que eu não entendi bem. O problema é o seguinte, uma pessoa, ela está vivendo a vida dela. Então vem um amparador, consegue tirá-la do corpo e ela tem lucidez. Eles ampliam a lucidez dela e falam as verdades.
na cara dela, quer dizer, na para-cara. Ela então fixa aquilo, volta para o corpo, mas ela não tem facilidade, porque ela não tem as coisas muito desenvolvidas para ter retrocognição. Então aquilo vem com o tempo, e eles induzem algum objeto, uma circunstância, um fato, uma pessoa, uma palestra, um filme, um livro, para fazer a pessoa lembrar. Aquilo é a gestação, o negócio está vindo. Está pouco a pouco aflorando o bebê que tem que nascer, que é a ideia. Você está entendendo? Até chegar na tona. Isso é o afloramento da ideia, é uma gestação. Agora, nem sempre a coisa é imediata. A maioria aqui, se for tirar do corpo falar das coisas, vai demorar uma temporada até o cara pescar o que houve. Primeiro vai passar da bestialidade, quer dizer, a burrice, a bugrice dele, bugre. Ele vai deixar de ser bugre uma temporada, um pouco, até pensar mais, aprofundar, fechar a boca, porque geralmente ele vai ficar de boca aberta. Então, tem que fechar a boca, é o primeiro sinal que está começando a amadurecer. E por aí vai. Outra coisa, um monte desse povo tem que acabar com medo. Medo trava tudo. Em matéria de multidimensionalidade, o medo é uma droga. E outra coisa, é o medo também que mexe na multidimensionalidade da vida humana, por causa da tanatofobia, o medo de morrer. Então tem isso tudo. Agora, gente, aqui, ao dominar as energias e exteriorizar para o ambiente, quais são as sinaléticas mais evidentes que essas energias estão afetando o local e as pessoas, visto que a pessoa ainda não possui o autoparapsiquismo avançado? A primeira coisa é ver os resultados, se melhorou o ambiente, se melhorou a pessoa, se alguém que estava doente melhorou, se as coisas foram encaminhadas, se o terreno que estava para vender foi vendido, se o negócio desenlaçou, destravou, acabou o atravancamento, tudo isso é por aí. Olha bem nas mínimas e nas máximas coisas que você vai encontrar uma série de fatores e vai ver o que funciona. O livro The End of Materialism, de Charles Sturt, foi publicado esse ano aqui nos Estados Unidos e está sendo considerado sua magnus opus. Gostaria de saber se você já tem cópia no Locico. Caso não tenha, gostaria que eu enviasse. Olha, seria o máximo. É a Silvana que está mandando nos Estados Unidos. Seria bom. Eu não sei, eu sei que estava para sair o livro dele, mas ainda não vi, não. Vamos ver isso. É o Magnus Opus, o Opus Magnum. Aí não é bem Opus Magnum, que é o contrário do que está escrito ali. Mas olha, é uma boa. Estou aí para ler o livro. Vamos ver quando é que eles vão traduzir. Pode ser que aqui eles vão publicar lá pela Madras. Aquela Madras está publicando esses livros de parapsicologia. Existe alguma vantagem ou desvantagem nos veículos de manifestação androssomática e ginossomática quanto ao desenvolvimento do autoparapsiquismo avançado? Sim. Quando a pessoa se aferra demais ao processo do gênero, ela trava o problema do parapsiquismo. Por quê? Ela só vê um gênero. O parapsiquismo não tem gênero, a consciência não tem gênero. Ela é tudo, ela é mais, ela é hermafrodita, ela é macho, ela é fêmea, ela é lésbica, ela é gay, ela é o diabo a quatro, ela é bicho, ela é árvore, ela é fruto, ela é fruta. Esse negócio de fruta e fruta, eu acho que o povo vai entender. Está entendendo? Eu acho que dá para entender bem. Entende? Então o problema todo não é o gênero é uma coisa secundária. Eu já vi grandes mulheres com grande percussiência parapsíquica, quer dizer, parapercussiência. E já vi grandes homens com parapercussiência. Eu falo muitas vezes no Arigó, que foi um grande cara, mas não foi só ele, não. Eu vi mulheres também, inclusive até moças, fora de série. Outra coisa, uma porção de coisa na minha vida teve mulher no meio, falando as coisas para mim que eu nem pedi. Como é que é? Então existe isso, é independente de sexo, não tem nada a ver com isso não. Como se dá o uso prático dia a dia da cosmoconsciência no planejamento e execução de uma Max Proex grupal? Olha, o que acontece mais nisso é aquilo que vem do curso intermissivo das pessoas. Quanto maior o número de participantes de uma programação existencial, maiores são
os planejamentos adredemente feitos sobre a programação. Então aí envolve muita gente, envolve muita coisa e muito recurso. E tem outra coisa também, envolve um processo chamado cronêmica, quer dizer, o tempo. O tempo de conjugação ou de confluência desse trabalho. Isso é uma coisa muito séria. Olha, uma das coisas sérias eu tenho no meu caso pessoal, né? Eu sou uma cobaia também sobre isso. A hora que vem e eles me dão aquelas mensagens. Você deve esperar umas 2 gerações para poder fazer o seu trabalho. Até lá é bom você aproveitar seu tempo. Foi aí que eu comecei a fazer o bico. Um dos bicos que eu fiz foi casar. Foi o meu bico, que eu não ia casar. Esse foi um dos bicos de trabalho que eu arranjei. Outra coisa, e tudo foi dentro desse período realmente. Para cuidar do meu filho, casamento, as coisas todas que foram encaminhadas, fixar meu pé de meia, comprar imóvel, aquela coisa toda, para ter liberdade de ação, para não precisar depender de ninguém. Tudo isso foi nesse período dessas 2 gerações. Agora, olha, as 2 gerações naquela ocasião, eles falaram baseado no que era. As gerações naquela ocasião era mais ou menos entre 20 a 22 anos. Hoje as gerações estão entre 10 e 12 anos. Diminuiu muito. Então, se nós formos olhar, na verdade, naquela ocasião, era 3 ou 4 gerações que eu esperei, não foi só 2. Entende? Agora, eu poderia já fazer uma série de coisas, mas o que adiantava? Não havia repercussão. Veja bem esse curso sobre Mega Pensene. Esse foi o segundo que eu dei. O primeiro, eu estava falando no deserto, para não falar outras coisas, né? Que geralmente no deserto, quando você vai falar, a gente fala, eu estava tirando pelas aos porcos. Você está entendendo como é que é? Então, eu perdi meu tempo. Agora, dessa vez, eu já vi que eu não perdi. Por que é que eu sei que eu não perdi? Eu só tenho curso para falar isso. Pelas perguntas, o interesse, a coisa, o que houve, as pessoas que apareceram. Isso mostra que tinha. Eu expliquei isso aqui, aquele dia aí do curso, o primeiro e agora esse segundo curso. Então, vocês que participaram foram do segundo curso. Então, já é um curso mais avançadinho. Eu já apresentei até um livro, coisa que eu não tinha. Quando eu fiz a primeira apresentação disso, eu não tinha publicado nem os 3 primeiros livros. Como pensamentos, emoções e sentimentos e energias se acoplam na dinâmica da criação de nossas experiências? Olha, cada coisa acontece de acordo com a afinidade da pessoa. Você, por exemplo, o que é que predomina em você? São as ideias? São as emoções? Ou você é hiperativo? Você só faz movimenta a água, escreve na água e cospe para cima? Como é que é? Tem que examinar como é que é. Tem pessoa que só faz movimento. É muita oba-oba e fica só nisso, não é isso? Agora, você, de pensar, você lembra, você tem aquele nome que eu falei. Primeiro, o primeiro nome seu é de um cara que foi muito filósofo, fora de série. O segundo diz respeito ao Corono Chakra. Se você quiser que eu fale para a turma, você fala que eu falo seu nome, eles vão entender e vão começar a rir de você. Porque com esse nome até eu rio, não tem jeito. Mas olha, é bonito o seu nome. Tenho 19 anos e ouvi a minha primeira tertúlia há 2 meses. Ouvi a minha primeira tertúlia, quer dizer que a pessoa ouviu, ela não viu, é isso? É porque tem só o áudio, não é isso? Foi uma completa revolução em minha vida. Desde então, veja, ela só ouviu. Se ela me visse, ela ficava espantada com minha careca e ia correr. Quer dizer, então que esse negócio de áudio está me ajudando, né? Está vendo? Quer dizer que eu estou espantando um pouco. Desde então, estou baixando todas as tertúlias até esta data. Gostaria de saber como eu posso proceder com os passos iniciais para o meu aperfeiçoamento e como eu posso transmitir esse conhecimento às pessoas da minha cidade e ainda como eu posso fazer assistência internet. Olha, você está querendo muita coisa tudo ao mesmo tempo. Seria bom ir com calma. A primeira coisa é o seguinte, comece a estudar o que é o estado vibracional para você fazer as coisas por você, independente da gente. O estado vibracional é ver, é que é importante. Agora, seria bom na sua cidade, que eu não sei qual é,
você estudar aí, onde é que arranja, se tem nossos livros, se não tem, entre em contato aqui com a Editares, com a IPC, com o CAEC, que a turma dá um jeito. Agora, você tem 19 anos. Gente com 19 anos vive viajando, ainda mais essa geração moderna. Qualquer coisa escorrega e abaixa aqui no nosso terreiro que a gente dá um jeito. Não é isso? Vamos ver o que a gente faz com você. É o jeito. Não, porque aqui, na informática, eles vivem baixando as coisas. Não é isso? Então, em vez de baixar lá o negócio na internet, abaixa aqui, que é o abacaxi. Abaixa aqui que a gente vai ver o que a gente faz. Vamos ajudar você. Com 19 anos, você vem aqui que eu vou te dar uns livros. Não é uma pessoa igual essa assim, ó, a gente faz aqui da mini biblioteca. Sabe? Olha, você é o seguinte, você tem 19 anos, você precisa saber se você tem braço forte. Porque se tem braço fraco, eu não posso dar muito livro. Se tem braço forte, eu posso dar mais. Por causa do peso. Tem livro meu que pesa 2,5 kg, eu preciso ter cuidado com isso. Como você analisa os remédios genéricos? É a mesma coisa que o original? No caso do Tanacan, pode tomar o genérico? Não, no Tanacan não pode, ele não é a mesma coisa. Por isso que eu falo, tem que tomar o remédio que os médicos tomam, mesmo que ele seja mais caro, porque senão não adianta nada. O genérico não funciona igual o outro Tanacan. Eu fiz experiência. Não sei se andaram melhorando, mas quando eu fiz, não vale a pena. O Tanacan é que eu tenho confiança. Agora, ó, genérico, eu sou 100% favorável que se faça o genérico, desde que a gente possa confiar nos laboratórios. Laboratório é um negócio que, falou em laboratório, tem um ponto de interrogação, na mesma hora, na minha terra. Eu não sei na de vocês como é que é, mas na minha é assim. Pode falar, o que você quer? Professor, eu também fiz teste com outras marcas do Tanacan aí, assim, dos genéricos, e também não funcionou não. Eu vi que o Tanacan é mais... Ah, você também fez experiência? Você é um bobo, né? Você ouviu? Eu lembro que eu falei para vocês, você estava presente. Você é um boboca, gastou seu dinheiro à toa. Estou levando, eu não acredito em nada das últimas consequências. Não, está certo. Eu até confio em você por causa disso, mas veja, quando eu falo com essa veemência, quantas vezes eu já falei isso aqui? O que é isso? Se o cara não confia nisso, vou te contar. Agora, ó, bem feito, para você aprender. Ó, dedão no seu nariz. Agora, ó, foi mais de uma marca, então, que você usou, é mesmo? Vocês estão vendo? O negócio é sério, esse negócio de genérico. É muita tapiação, é muita água com açúcar, muito placebo. Abre o olho. Ô, professor. Com genérico. Que eu cheguei a usar o manipulado, isso lá em Natal. Eu cheguei a usar o manipulado e eu cheguei a usar uma marca de um laboratório até conhecido também, mas que não era do laboratório do Tanacan. E também não deu o mesmo efeito, não. Remédio é uma coisa difícil, companheiro, por causa da farmacopeia. O problema, ele pode aparecer sólido, líquido, gasoso, plástico, como se fosse uma plasta. Tem um monte de coisa. E outra coisa, unir essas células com esse negócio todo, isso aí não é fácil. Problema de farmacologia não é fácil. Eu sempre desconfio das coisas, eu olho tudo quanto é processo de remédio. Com calma, até poder estudar. E outra coisa, eu vivo estudando, mesmo que se eu estou usando o remédio, eu vivo estudando ele, para ver como é que é. No B. Eu acho que as pessoas precisam esclarecer o seguinte: no Brasil existem 3 tipos de remédio, basicamente. Existe o remédio que é o referência, que é aquele primeiro que é desenvolvido por um laboratório. Então, não sei se o Tanacan é o representante do ginkgo biloba, tá? Existe aí, então, o genérico. O que é o genérico? É um medicamento que ele é dado esse nome porque ele tem que ter no Brasil um G amarelo na caixa, tá, ali impresso, e isso significa que o fabricante, ele apresentou no Ministério da Saúde 2 comprovações de biodisponibilidade e bioequivalência, que são testes que se faz. Muito bem, esse é confiável. E existe um terceiro tipo, que é os similares. Então, são indústrias que fazem o mesmo remédio, mas elas não necessariamente elas apresentaram isso. Então, esse é o problema, entende?
Porque depois de um certo tempo, outra a coisa, patente esses são cai mais no- baratos. Isso. A patente cai no domínio público. Mas, Então eles não precisam gastar Não, com outra isso. coisa. Existe um negócio antigo, da década de 40, que era produto combate. Sim. Você já viu falar nisso? O que Já. é a palavra combate? Não. Combate é coisa que tem no Brasil mais de 60 anos. Combate é quando a pessoa faz em alta escala, larga escala, um produto que serve para ficar no lugar do outro, mas que não é a mesma coisa. É combate. Então, o que eu chamo disso aí, esse terceiro que você está falando, Similar, né? é o remédio combate. Isso é tapiação. Isso é contra a humanidade. Todo produto combate é uma droga. Não, e a palhaçada Agora, é o seguinte, o tem Ministério... indústria que a pessoa Não só existe. fabrica produtos combate. Sim, mas o Ministério, e aí é que temos os problemas aqui que a gente tem no Brasil, quer dizer, por que que o Ministério da Saúde não exige de todos a Pois é, mas tá demonstração, entende? Mas tá tudo errado. E aí é que é o problema. Por isso que eu entende? falo, você vai confiar na farmacopeia do Brasil, na farmacologia daqui, você está perdido. É. E dependendo Eu dos vejo remédios, isso faz só 70 anos, desde a minha infância. essa questão dos remédios manipulados também é outro problemão. É, a gente outro tem um problemão. monte de trabalho Outra coisa, mostrando... a boa parte do né? povo não sabe nada de manipulação. Eles são interessados, sabe? Só. Mas não sabe. Tem muita gente que... É um perigo isso. É. E manipular a droga, não se brinca com isso. O negócio é muito sério. Entende? Então, um remédio que não é o referência, por exemplo, o mesmo genérico custa R$50, como é que o manipulado vai custar 20? Pois é, não é Tem alguma possível. coisa ali que Por isso não... que chama produto combate. Quer dizer, para combater os outros que existem. Exatamente. Você está entendendo? Por exemplo, onde é o Vaticano, ou seja, o paraíso dos produtos combate? Cidade do Leste. Sim, também. Está cheio de produto combate aí. Cidade do Leste, Paraguai. Hoje eles mudaram alguma coisa do produto combate, porque ficou tão corriqueiro que o nome hoje, como é que chama? Pirataria. Quer dizer, um produto pirata. Mas agora, tudo é produto combate. Agora, remédio, gente, o governo divide ir atrás desse povo, colocar tudo na cadeia, esses laboratórios, os caras, tudo que mexe com isso, que faz produto combate. Isso é um perigo, isso mata a gente. Que, você sabe, tem certas doenças, se não atalhar ali naquela hora certa, com uma medicação adequada, o cara vai embora. Aquilo é uma tapiação, ele dura alguns meses, dura um ano mais, mas ele vai embora. Muita gente morrendo mais cedo por causa disso. Então, eu sou favorável que se faça o genérico, estude tudo, que seja mais barato. Sou favorável que invada as patentes do jeito que o Brasil fez com o negócio da AIDS. Deve fazer isso tudo. É o seguinte, saúde, não se brinca com a saúde de ninguém. Se o cara criou uma patente de um remédio que serve para a humanidade, ele divide e doar aquilo na hora. Vai passar fome debaixo do viaduto, mas doa o que ele fez. Isso é que é assistência. É assim que eu entendo as coisas. Então, quando o laboratório segura aquilo, para mim, os maiores fascínoras e assassinos que tem na Terra são de laboratório. Dono de certo laboratório. Eu tive até discussão com um cara, dos maiores que tinha, procurei ajudar outros, tudo por causa dessa história. Examinando minhas coisas, porque lá em Uberaba eu examinei muito esse negócio de laboratório. Eu tinha inclusive um crematório, né, para acabar com os remédios, com o negócio todo, que era um perigo. Outra coisa, eu chegava e passava a mão assim, ó. Se eu sentisse qualquer coisa, eu não dava aquele remédio para ninguém. Todo remédio novo era assim comigo. Sempre fiz isso. Agora, eu fiz um negócio que era uma fortaleza, o meu crematório, que explodia. Eu colocava lá e metia fogo naquilo tudo, não queria saber, você já viu, né? Com remédio, de vez em quando, o negócio era fácil. Agora, com isso, era um jeito de acabar com a sujeirada, porque uma das coisas mais bravas que um hospital tem, você sabe disso, é a lixeira dele. Então, eu, como mexia muito, a minha farmácia era pequena, mas de uma movimentação enorme. Eu tinha depósito e o diabo. Então, não era fácil. Outra coisa, eu tinha uma mesa. A maior coisa que eu tinha, o meu maior objeto era uma mesa para distribuir os remédios quando eles chegavam. Então, eu tive muita experiência disso. Você está entendendo? E outra coisa,
Vi muitas experiências que eles estavam fazendo da comorbidade, um remédio que era usado para uma coisa, que eles começavam a usar para outra, e às vezes dava resultado. Quando eu vi que o negócio dava resultado, conversava com os técnicos à distância, ou eles iam lá me ver, e eu começava a aplicar o remédio Uberaba, e dava certo. Muita coisa eu pesquisei de comum acordo, você está entendendo? Conjugado com esse povo. Então eu sei como é que é isso, eu não gosto, não brinco com esse negócio de droga de jeito nenhum, o negócio é muito sério. Não. Mas o que você quer? A parafatologia, a última linha da página 71, eu queria que se aprofundasse a perícia paratécnica. Você quer o quê? Aonde que está isso? Na página 71, a última linha? Sei. A perícia paratécnica. O problema todo é o seguinte: a paratecnologia é de quem já domina isso, por isso que está aqui no fim da parafatologia. É quem já entende paratécnica, paratecnologia, já entende certos fenômenos sofisticados, com o negócio todo. Então, por exemplo, a perícia é justamente a pessoa periciar esse tipo de fenômeno. Por exemplo, eu em algumas coisas eu conheço. Você vê que de vez em quando eu respondo para a pessoa, até vejo o que é que acontece com ela. Até um certo ponto, isso é perícia paratécnica. Você já viu? Aqui foi ontem mesmo que eu falei da pessoa, não, tem um assediador aí, expliquei até o que é. Agora veja, essa perícia paratécnica, ela envolve a clarividência, quando é consina. Ela envolve clarividência, ela envolve o processo seu da tela mental, o processo da recepção das ideias, há um problema às vezes com as centrais extrafísicas, tudo isso entra. Agora, a coisa mais séria é você ter um contato direto, confiável, assim, de uma maneira mais permanente com o amparador, que é o que acontece comigo há muitos anos. Então, o enumerador, para mim, é uma mão na roda. Você está entendendo? Ele me ajuda nisso tudo. Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu coloco a coisa stand-by. Entende? Água morna. Quer dizer, a coisa fica ali. E eu não tomo atitude até ver para onde que vai. Agora, quando eu recebo, dentro da minha sinalética, certos sinais, eu vou sempre para aquilo. Por quê? Eu já tive tanto precedente, tanto exemplo que deu certo. O que é que vai falhar um? Nunca falhou. Você está entendendo? Mas agora, eu só faço isso quando eu tenho certeza absoluta. Por exemplo, o caso que eu falei aí da mulher que estava lá. É porque eu tenho certeza. Eu vi a coisa e aquilo confirmou tudo. Agora, isso eu uso uma série de sinalética para entrar nessa perícia, senão não vai. O caso todo é esse. Agora veja, a maioria dos casos, dos fatos e das pessoas, você vê coisa que você não fala. Que a maioria ainda é infalável, é indizível. Não está na hora ainda, a pessoa não está madura para saber daquilo, mas é bom que você saiba. Então, muita coisa que eu sei que vai acontecer, quando aquilo acontece, eu já estava esperando há muito tempo, mas o que você vai fazer? Tem que esperar, né? Tem que ir com calma. Por isso que eu falo, a primeira coisa em parapsiquismo que a pessoa tem que ter, além da cosmoética e de muito equilíbrio íntimo, é uma paciência da família do Jó inteira. Senão, ela dá com os burros na água. Agora, quase sempre a pessoa vai dar mesmo com os burros na água, se ela está desenvolvendo o parapsiquismo. Então, que seja só quando ela estiver desenvolvendo, mas que aquilo não permaneça com a pessoa veterana. Ela não errar mais, não cair numa taburra a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Então, essa que é a perícia do processo parapsíquico. Aldo, ali também na fatologia, na parafatologia, acho que na 8ª linha, é a visão curva parapsíquica. 8ª linha. É na parafatologia? Sim. Quer ver onde é que está isso? A visão curva parapsíquica, sim. O que você quer saber? Podia falar um pouquinho? A visão curva parapsíquica é o seguinte, é aquilo que a pessoa vê, mas com o máximo de sofisticação. Essa sofisticação, então, o que é que aparece? São os para-olhos que estão de olho em tudo. Ali não tem só cosmoética. Tem cosmoética, tem a cosmoética destrutiva, tem a malícia, tem
o entendimento da vida humana, tem vamos dizer assim, a abordagem que a pessoa sabe, como é que são as consciências. Aí entra tudo, você está entendendo? Dentro do processo dela para ter essa visão curva. Por isso que é a visão curva. Então a pessoa está vendo uma coisa aqui, ó, você está vendo essa, outra, uma porção, tudo simultaneamente. Agora, a visão curva ideal é a hora que você tem um fenômeno mais avançado que chama pangrafia. Que aí vem uma série de fenômenos simultaneamente. Então, por exemplo, você tem aqui um objeto que você quer ver fora do corpo. Faz de conta que é esse chapéu. Então você coloca 6 fenômenos simultâneos sobre isso, para você saber. Você está entendendo? Então, com isso, como é que você fica? Você vai ver, por exemplo, o problema da clarividência, o processo da relação do objeto com alguma consciência, a relação daquele objeto com você, a relação do objeto com aquele ambiente, ou aquela dimensão, ou aquela comunex, a relação daquele objeto. Esse objeto pode ser uma consciência, você está entendendo? Pode ser um menino extrafísico, uma coisa qualquer decidida. Mas o problema é só esse, você vai ver outras coisas. Por exemplo, o que é que sai daí? Qual é o interesse disso? Por que isso está ocorrendo? E assim você vai. Agora, ó, você vê isso simultaneamente, no mesmo momento, você tem noção daquilo simultaneamente. Você está entendendo como é que é? Então é uma visão quase que global, a chamada omnivisão que você já tem. Agora, das coisas mais sérias que tem nisso, é a pessoa saber a estrutura das coisas. Como é que chama isso? O povo chamava, tem até um cara que andou escrevendo, que ele escreveu lá, que era a alma das coisas. O que é a alma das coisas? O nome do fenômeno. Você sabe o que é? Hein? Psicometria. A psicometria que é a alma das coisas. Você entra lá dentro do micro-universo do processo. Se é um objeto, você entra dentro do duplo dele. Se é uma consciência, você entra dentro do micro-universo dele, para saber. Então, esse processo dessa afinidade, essa inter-relação, essa interatividade, é que é a coisa mais séria. Agora, por exemplo, a pangrafia permite isso mais no dia a dia. É aquela visão que você falou que tinha com o M? Não, a visão com o M já é outra coisa. Ali já é uma coisa minha com ele, é uma simbiose. Você sabe o que é simbiose? Mas que enxergava através da água. Sim, mas aquilo foi ele que já colocou aqui para eu sentir o que ele estava sentindo do jeito que ele sentia comigo. E eu fiz uma incorporação nele do jeito que ele se incorporou em mim. Você entendeu ou não? Uhum. Agora, isso é psicossoma a psicossoma. A gente vê como é que é. Agora, no nosso caso, eu só fiz isso depois de muitos anos com ele, porque ele me criou muito problema e eu criei muito problema para ele até a gente se ajustar. Comigo, o maior problema era da voz dele. Eu tinha problema com isso e aquilo. Depois pegou o meu processo de vocalização, de tudo. Mecanismo da fala, laringo chakra, pulmões, tudo isso. É tanto quando ele foi embora que a gente teve que tirar os negócios aqui. Eu passei uns dias um pouco alterado. Até limpar tudo. O negócio nosso era... vamos dizer, amor carnal, não é assim que eles falam, o feto com a maternidade, é um amor carnal, o feto com a mãe. O meu com ele era pior do que isso, que o processo era de psicossoma com psicossoma. Hein? Não, simbiose é que eu falei, né? Mas o negócio era os simbiontes que havia do problema, entendeu? Depois de muitos anos. Ele esteve comigo muitas décadas, até dominar tudo. No fim, ele não estava precisando mais de mim, não. Eu já estava doutor no assunto, a gente já estava... Outra coisa, a gente tinha telepatia um com o outro, sem problema. Todos os processos de rompimento do psicossoma, eu tinha muito mais avançado com ele do que com os outros. Sr. Valdo, tem duas perguntas. No caso quando a gente não faz TENEPS, mas você está escrevendo, começa a sentir os acoplamentos com os assistidos, né, do teu livro, qual que é a melhor maneira de estar assistindo? É o EV? É só doar energia? E não fazer nada com horário fixo. Tá. Para não ser perseguido, porque senão, já viu. Uhum.
Se não há um lugar blindado, bem arrumado, os assediadores, principalmente as concernés, tomam conta, né? Tá. É perigoso. Professor, e só continuando. Na página 7.2, ciclologia, você pode aprofundar esse item? Ciclologia, o ciclo, sensações somáticas, atributos mentais somáticos para percepções avançadas. O caso aqui, isso aí é o da tributologia que a gente fala. Entende? Geralmente eu falo aqui como é que é isso. E falo aí na tributologia, por exemplo, esse aí predomina as percepções extrasensoriais, que é o óbvio, né? Então aqui, até um certo ponto, o que nós estamos tratando é isso. Sensações somáticas, o que diz respeito ao corpo humano, soma. Os atributos mentais somáticos são os atributos da sua cabeça aí. Entra a memória, entende? A imaginação, juízo crítico, elaboração de pensamento, associação de ideias, etc. Agora, as parapercepções avançadas são a clarividência, o processo de ectoplastia, um problema de clarividência viajoura, projetabilidade lúcida, autoconscientização mais ampla, multidimensional, e por aí vai. O problema todo é esse. Agora, aqui nós estamos falando do ciclo baseado no autoparapsiquismo avançado. Então, esse ciclo, ele caminha assim, ele começa pelo corpo, passa pela emoção, entendeu? Vem pelas ideias do processo até ir para a multidimensionalidade através do parapsiquismo. É um aprofundamento, né? Passa de um, vai... Tá, entendi. Vai. Obrigada. Professor Valdo, com relação a esse item 13 da página 74... 13. Parabiografias. A captação pela consciência lúcida das parabiografias de consciências mais evoluídas, seres despertos, evolucionados, serenões, com o objetivo de esclarecer os detalhes da evolução do grupo Karma. O que ele procura ver na biografia dessas consciências para atingir esse objetivo? Primeira coisa ele vai ver, o que é que tem relação comigo? Onde que eu estou? Para onde que eu vou com essa pessoa? É a primeira coisa que a pessoa vê. Por exemplo, quando eu fui analisar o transventor, a primeira coisa que eu quero saber, mas por que eu? O que eu tenho que ver com isso? Então o processo do egão tem que ser colocado em primeiro lugar para fazer esse estudo das pessoas. Por exemplo, eu com a monja, o que eu tenho que ver com isso? É lógico, eu sei um monte de coisa. Hoje eu sei. Agora fui estudar. Mas isso é baseado no fato de que você teve acesso àquela biografia especificamente? Não, eu fiz o acesso. Você fez o acesso. Não é que eu tive, presta atenção. É diferente. Tudo depende do esforço pessoal de cada um. Por isso que eu falo, doutor, te vira. Como é que é? Te vira aí, porque... Mas, por exemplo, no momento que você escolheu uma consciência específica... Eu não escolhi. Não? Você está falando tudo o contrário. Não, vamos lá. Escuta. São as consciências que vêm a você. Você quer saber se você tem relação. Você então começa a incrementar, aperfeiçoar as suas percepções até poder chegar lá. Mas agora, aquilo começou de lá para cá. Uma consciência mais evoluída, não é você que domina, é ela que... Não, eu vou te dar uma colher de chá. Você está entendendo como é que é? O problema todo é esse. Agora, veja, tudo... depende aonde que é que essas personalidades se encontram. Aquele que está embaixo com o outro que está em cima, através dos assistidos, que é a interassistencialidade, que foi o meu caso. Eu descobri isso muito cedo. Eu descobri entregando as notas de 500 mil reais lá do meu pai para os outros. Aquilo tudo me chamou muita atenção. O senhor podia dar algum exemplo assim? De um conhecimento que o senhor teve de alguma dessas consciências mais avançadas, o senhor já teve contato, o que ela te esclareceu em relação a esse trabalho do Grupo Karma, do Grupo Evolutivo, da CCC? Isso aí eu já vi um monte de coisa, mas é difícil a gente expor isso aí. Não é bom, não é uma boa, você está entendendo? Porque pega muita coisa. Coisa assim do Se a gente for expor, teria que bancar o Nostradamus, falar uma opção de coisa que você não falou nada, mas está tudo lá. Mas você não falou nada. Pessoa. Ele fez isso por causa do povo que perseguia, né? Principalmente a Inquisição, que queria acabar com ele, tudo dado. Que havia um cara que queria acabar com ele, que relatava os negócios tudo para a Inquisição. Era um delator do processo. Scaringuer. Agora, o que é que se passa?
Isso a gente pode fazer, né? Por linhas travessas, mas não resolve nada. Eu hoje não tenho nada mais por linhas travessas. Se eu puder, eu quero falar tudo na cara da pessoa. É um objetivo, uma coisa nua e crua, realisticamente. Não tem mais nada para esconder. Mas de uma forma, só para entender, assim, que eu ainda não entendi muito bem, assim, essa condição. Vê se é mais ou menos isso. Vamos supor, você acessa a parabiografia de uma consciência dessa. Aí você vê as conexões que ela tem, que teve com você do passado, as coisas que aconteceram, e daí você vai deduzir... Você vai ver as conexões em torno de você. Com ela também, tudo. E aí você... Não, é ela em torno de você, junto com você, o seu trabalho, aquilo que você entende, aquilo que você faz. A hora que ela chega para usar os seus potenciais. Você entendeu ou não? Estou entendendo. Todo mundo tem potencial. Você desconfia a hora que tem uma consciência mais avançadinha que está interessada nisso. Tem sua razão. Agora, outra coisa, com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando, burilando as suas sensitividades, principalmente do ponto de vista de memória, né? Que é a holomnemônica. Então você começa a localizar um negócio mais sério. Agora, por isso que eu falo, para uma pessoa começar a fazer isso, sem gravar, anotar, não resolve nada. O parapsiquismo, ao mesmo tempo que ele aumenta a sua memória, ele pode piorar a sua memória. Porque quando a pessoa está desenvolvendo, ela não aguenta duas memórias. A memória de lá e a memória de cá, a maioria dos cérebros não estão preparados para isso. Você entendeu isso? Então, por isso, a anotação é uma beleza, ela ajuda demais. Por quê? Há muita hipomnésia, há muita sonegação de informação. Agora, outra coisa, lá pelas tantas, começa a piorar a memória, vai piorar a atenção. Piorando a atenção, vai piorar a concentração. Piorou a concentração, torrou a cabeça da pessoa toda. Aí, ela degringola, dá uma alteração. Entende? Agora, veja, muitas dessas pessoas, por exemplo, que eles falam que são os sábios idiotas, você já viu falar, né? Muita coisa por causa disso. As pessoas que não tiveram prioridade do desenvolvimento do processo. Então elas pararam no meio do caminho. Existe disso. Escuta, você queria falar, por favor? Eu queria entender melhor, dentro do nosso nível de pré-dispersidade, como que era o estudo parapsíquico, o desenvolvimento parapsíquico, se é que havia dentro do curso intermissivo? Assim, esse estudo, se eram só informações? Não, dá informações, explica tudo, as pessoas estudam, vê o que é. Às vezes a pessoa tinha uma aula, ela já saía dali porque ela queria ver a parapsicoteca, alguma coisa dela. Outro já saía para fazer uma consulta com alguém que podia dar informações maiores sobre aquilo. Outro já ia direto esperando para falar com o evoluciólogo. Outro já ficava afobadão, eu quero ir para a Terra o mais depressa possível. Aí vinha outra, karma, grupo karma. Sem grupo karma você não ressoma. O negócio não é fácil. Então isso varia infinito. Né? Tá, é porque eu fiquei pensando. Por exemplo, nós todos aqui da CCCI, em geral, quando a gente fala, é porque o nível que a gente está aqui hoje, é porque a gente veio, em algum momento a gente passou por muito estudo, né? Tipo, veio da nobreza, do clero, que eram pessoas que tinham acesso ao estudo. Então, eu tenho até uma dúvida com relação a isso. Até mesmo os grupos ligados à arte, assim, que têm mais tendências artísticas, também passaram por estudos ou era outro tipo de trabalho mental somático? Olha, o processo dos cursos intermissivos, a pessoa passou por aquilo que ela precisa. Cada um tem seu roteiro diferente. Agora, outras pessoas fazendo isso não resolve. O curso intermissivo é que é o fator da diferença. O que está dando a diferença evolutiva na Terra hoje é o curso intermissivo. O resto é conversa fiada. Você não está vendo que eu trago esses filósofos, trago os cientistas, os autores, esse povo todo de diversas áreas, da religião, do parapsiquismo, da parapsicologia, e tudo a gente mostra que está cheio de bobagem, desse tamanho.
Porque os nossos processos, querendo não, vocês são obrigados a reconhecer, nós estamos mais avançadinhos, sim, eu sei disso. E esse mais Agora veja, eu nunca fui afobado com isso. Eu nunca saí na rua. Olha aqui, saí, por exemplo, com a minha Kombi de som. Alô, 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 quer dizer para vocês que todo mundo aqui vai viver depois que morrer? Olha só, tem a TENEPS, tem isso. Vocês nunca viram falar uma coisa dessa? Eu estou na minha, devagar. Que eu podia pegar uma Kombi de som e sair por aí. Alô, alô, terra, alô, alô, terra. Mas o que eu quero... Não, o negócio é a Kombi de som, que é o que dá força. Kombi de som. Alô, 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 alô. Mas, por exemplo, antes do curso intermissivo, falando de retrovidas, todos que estão aqui, por exemplo, tiveram que passar necessariamente por processo de estudos mais aprofundados, em qualquer área, mas que desenvolveram de alguma forma... Mas muitos renegaram o laço, né? Tinha gente que não está acostumada a ter tanto, então eles vão deixando para ver, deixa a pessoa ter experiência. Muitos quebram a cara. Uns aguentam, outros não. Isso tudo depende. Os temperamentos são muito diferentes. É o caráter de cada um. É isso que eu queria saber. É por isso que eu estou perguntando. O processo é o caráter. Mas mesmo essas pessoas que têm mais tendência artística, elas também passaram por esses estudos em retrovidas? Todo mundo. Todo mundo. Curso é isso, né? Curso não é estudo? Vocês não acham? Na minha terra, curso é estudo. Até concurso é estudo. Concurso é estudo. Concurso, quer dizer que está com curso. Então, veja, vocês tiveram estudo, até um certo ponto. Uns mais do que outros, etc. Tal, mas todo mundo aí foi bem beneficiado, não é isso? Professor. Hein? Aqui também nós estamos estudando, mas ela colabora na tertúlia, de vez em quando ela está falando aí, e participa, etc. Ela é muito séria dentro do assunto, já falou muita coisa dela, etc. Ela se expõe, faz uma força danada. Outra coisa, já foi com Sincobaia também, não? Pois é, e braba, não é isso? Deu muito problema. Que ela estuda, ela cisca, ela pesquisa, ela experimenta. Então, isso é muito importante. É a vida. Mas isso é um tipo de estudo diferente, né, Valdo? Um pouquinho. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, falando bem claramente. Tem gente que tem um perfil com maior dificuldade de sentar, ficar estudando assim por muito tempo. Aí estuda de outra forma, que é ciscando, mas olha, existe determinados debatendo. Princípios de pesquisa e de abordagens pesquisísticas que não variam. Não tem jeito de ir contra isso. Tem que ser daquele jeito. Eu sei. E uma das coisas mais sérias que tem é perseverança, paciência, persistência. Não tem jeito. Agora, outra coisa. Hoje a gente tem que falar muito também bibliografia. Se uma pessoa não curtiu, não mastigou, não engoliu, não deglutiu bastante bibliografia, não adianta. É preciso. Não adianta a informática, não adianta internet, não. Tem que quebrar a mufa, queimar a mufa, deixar ela escorrer pela cara fora, lendo, pesquisando, discutindo, debatendo, não tem jeito. Agora, sem livro, sem biblioteca, não vejo jeito. Até o momento, sem biblioteca, ninguém funciona. E outra coisa, esse até o momento vem muitas décadas aí pela frente. Tem que mexer. A biblioteca hoje, você sabe, ela está cheia de DVD, está cheia de coisa da internet, da informática, não é só papel. Então, quando a gente fala nisso, vamos dizer, o processo da polimatia, a erudiciologia. É o processo da culturologia. É isso aí que é o X. Sem isso, sem esforço nesse sentido, ninguém rompe. Eu estava querendo tirar essa dúvida mesmo. Quer dizer, se chegar no autoparapsiquismo avançado, que você fala muito da questão do discernimento, ou seja, não tem outro caminho, tem que ser esse estudo aí nessa linha, né? Agora veja, eu sou tranquilo com essas coisas, porque todo mundo tem que bater aí. Eu não vou ficar afobado. Se os serenões não ficam, eu que vou, não sou besta. Eu estou vendo o que eles fazem. Que besteira é essa? Aqui. Para que isso? Eu sou bobo agora? Que é isso?
Se eles não fazem, eu vou fazer? Por quê? Eu estou com cara de masoquista? Estou com cara de regressista? Tá, eu queria tirar uma dúvida específica aqui do meu caso, que é o seguinte. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse estudo aí específico, né? Eu tenho que perseverar um pouco mais. Então, eu fui mexer, porque assim, eu tenho dificuldade de ficar paradinha, sentada, aquela coisa, né? Então, eu fui mexer com mobilidade física vídeo. Eu fiz umas 21, assim, seguidas, em dias seguidos, tem dias que eu fiz mais de uma. E você aguentou 3h30 já no fim? Sem piscar? Não, piscar eu pisco, eu tenho alergia, professor, é meio difícil. Não vem né? com essa. Tem. Todo mundo tem alergia, essa desculpa não pega. Tá, mas eu não consigo ficar sem piscar, eu pisco. Mas o resto do corpo não mexeu. É só pisquei. Então você precisa de mais 21 para acabar com a piscadela. Mas é a piscadela. Não, mas sério, professor, olha só. Então eu fiz lá o negócio, eu vi Chega que o num corpo... ponto que você vai virar uma coisa como se fosse um gelo. Você vai sentir que o seu corpo está ali. Começa a dar, isso tem vários nomes para isso. Agora o nome mais sério é letargia. Você vai ficar letárgica. Aí não tem jeito de você piscar. Você ainda não entendeu isso? Não, ainda não. Então a primeira coisa, eu acho que você precisava de rever, recapturar, revisitar o processo da técnica. Sim, eu vou fazer isso de novo. Pois é, não, mas não é. A técnica que eu quero te falar é da imobilidade pelo processo de ficar quietinho. Como é que você faz? E isso é o processo muscular progressivo. Está entendendo? Então dá um jeito de você ver. Está lá no meu livro, Projeciologia. Porque chega num ponto que você nota direitinho. Não, minha mão esquerda já está letárgica, a direita não. Você nota direitinho. Já percebi alguns momentos essa situação. Pois é, mas vai chegar um ponto que não tem mais nada para ficar. A hora que você vê que você não está comandando o corpo mais, você está fora. E outra coisa, com a maior lucidez. Eu sou capaz de fazer isso a qualquer hora. Sob certo aspecto, na maioria das posições. Você está entendendo como é que é? Posições, que é uma das coisas mais difíceis, tem a posição. Agora, esse aqui é o motivo. Por exemplo, eu tenho aí 15, 20 minutos. Espera aí que eu vou descansar aqui. Espera aí. Eu deito ali, 15, 20 minutos depois, eu levanto, eu estou todo refeito. Agora, no minuto, eu começo a ter letargia. A letargia começa pela primeira... Eu estou mostrando para vocês como é que são as coisas. Cada pessoa tem suas sensações, seu modo de viver. Tem que ver se isso funciona com vocês. Mas o problema todo é o seguinte. A primeira coisa que você nota é o seguinte. Parece que o seu corpo está entrando no colchão, se você estiver deitada na cama. O peso vai para lá. E não tem mais nada para desfalecer. Já houve um relaxamento, relax progressivo, muscular, miológico, total. Aquilo já acabou, não tem mais jeito de afundar entende? No colchão. Mas essa condição a gente atinge quando você tem uma imobilidade mental, vejo, né? Não, é tudo, não é mental, é emocional, é física, é energética, mental primeiro, né? É orgânica. Aí você chega na letargia. Pois é. Agora, a letargia, eu sou capaz de ficar naquela posição o tempo que eu quero. Isso, nós ainda não temos laboratório para isso. Esse aí é depois da imobilidade física viva. A gente ainda não fez. Esse aí, eu tinha falado que isso aí nós temos que fazer outros depois, para a pessoa ver como é que é. Você sabe que os laboratórios, meu plano inicial era fazer 40, né? Nós fizemos só 17. Mas a questão da imobilidade, Walter, metade. A dificuldade que eu percebi é justamente essa, a mental. Eu vi assim quando tinha mais processo de psicossoma. Isso é você que está achando. Não interessa o que é. Interessa é você esquecer o corpo. Eu esqueço, mas eu esqueço fica aí, não me interessa. Acabou. Fica quieto. Acabou. Mas ele ficava, Valdo. O problema é a cabeça, é a mente. Que assim, o pensamento, isso que era mais... Quem é que manda em você? Você sabia que a cabeça faz parte de você, né? Eu sei. Ou você está pensando que a sua cabeça é do amparador? Não. Ela é sua. Não tem nada que apelar, não. Ela é sua, ela é igual a outra coisa. Cabeça e dedão do pé, tudo é a mesma coisa, é você. O hallux, o dedão do pé, é a mesma coisa da cabeça. Se você comanda o dedão que ficou quieto, por que não pode ser a sua cabeça? Isso é bobagem.
Agora, o problema não é esse. Você tem que ver todas essas manifestações e ver o que está te influenciando. Tudo indica que, no seu caso, é um processo que você está falando que é da cabeça, que é mental soma, não é nada, isso é emoção. Sim. É o neurovegetativo. Por isso que você está, a piscadela. Isso é neurovegetativo, isso é besteira. Esse é superficial. Você ainda não chegou lá. Se chegar. Agora, para isso, veja as técnicas da relaxação muscular progressiva. Olha bem e faz aqui durante uma semana. Depois a gente volta a falar. Fala comigo depois que você fizer isso uma semana. Vamos ver como é que você se sentiu. Para a gente fazer uma análise em cima do lance. Para ver como é que você está. Antes de começar de novo a imobilidade, fazer essa... não adianta isso. A imobilidade, você está assim, você vai... Você está piscando assim, para a gente? O que é? Você está olho. querendo me seduzir piscando toda hora? É assim? Aqui. A esquerda, a direita, os dois juntos, isso não resolve. Está entendendo? Tem que superar. Não, eu entendi. É que tinha outros processos também. Lembra que eu falei? Não, tinha uns de engolir também? Como é que é? Não, esse já acabou. Eu fiquei... O problema é... Tem um cara que eu comecei a explicar isso assim. Não fala, porque senão você inventa coisa, eu vou inventar pior. É pior. Você está muito fraco, não pode nem ouvir falar nas coisas, está danado. Quer dizer, o cara incorpora tudo que você fala. Super sugestionável. Você está entendendo? Esse é que faz a somatização. Está entendendo? É esse que faz. Mas quer ver, a namorada dele chama Helena. E eles querem Helena, aparece em alto relevo na pele. Eu tinha ficado preocupada com a questão da imobilidade, porque eu perdi peso, perdi 1,5 kg, 2 quilos, assim. Mas por quê? Você deixou de comer? Não deixei de comer. Deixou. Durante 3 horas eu não comi. Deve ter havido alguma coisa de dieta, não vem com essa. Não, vai ter fila no imobilidade agora. Hein? Vai ter fila no imobilidade agora. Eu fiquei... Perca peso no imobilidade. Isso é. Não, professor. Não tem isso, me perdoa, mas não dá. Não, isso é um fato, professor. A imobilidade leva a pessoa para descoincidência. Isso leva. Mas você não... Mas perder peso, não. Só se a pessoa ficasse trancada lá uma semana sem comer. Aí sim. Não, professor. Mas, professor, baixa a ansiedade. Eu levantei algumas hipóteses sobre isso, porque tinha vezes que saía muita energia. Agora, você deixou de comer porque a ansiedade às vezes diminuiu. Aí já é outra coisa. Não, mas eu levantei... Mas é comida. Comida, Peixe morre pela boca. Mas eu não admito uma pessoa emagrecer com a mesma comida. Só se ela deixar de comer. Aí não tem comida nenhuma. Você está entendendo? Sempre influi o processo gastrointestinal. Mas e essa doação? Em matéria de peso, não tem jeito. Até remédio que você toma, alguma coisa. Por exemplo, eu estou tomando os remédios que eles acham que divide engordar. Mas como a minha dieta hoje, eu estou mais na base de fruta, eu estou mais magro. Outra pessoa, eu estou com 74 quilos, eu perdi 1 quilo esses dias. Você está entendendo? Agora, veja, esses meus remédios não é para emagrecer. Mas é porque hoje mesmo eu falei com a Graça, ela vai à cidade, vai comprar umas coisas mais fortes para eu comer, principalmente de madrugada. Eu de jejum é 4, 5 horas da manhã. E às vezes não tem muita coisa que eu como. Então eu preciso de começar a comer bem de manhã. Você sabe que a melhor comida que a gente tem que ter, a melhor refeição, é a primeira do dia. E eu preciso disso, que eu trabalhando do jeito que eu trabalho. Eu estou trabalhando com o computador 3 etapas por dia atualmente. Só à noitinha que eu não trabalho no computador. Eu escrevo ou leio, ou vejo filme, ou faço algumas anotações. Mas agora eu estou trabalhando de madrugada, de manhã e de tarde. Então isso é uma loucura. A hora que acabar isso aqui, às vezes eu durmo aí 40 minutos e vou para o computador. Antes de vir para cá, depois que eu passo no holociclo, eu estou no computador. Quando o Everton não está trabalhando nele. E de madrugada, eu trabalho 3, 4, 5, 6 horas, toda noite. Então, é uma loucura isso. Esse trabalho, você sabe, trabalho de mental soma da cabeça é o que gasta mais as energias daquilo que você come. Isso aí é provado. Mas eu já tive, quando eu comecei a observar que eu estava perdendo peso, eu fui fazer experimento, eu tenho que comprar uma balança eletrônica, eu tenho uma balança analógica. Mas eu vi que diminuiu meio quilo uma vez que eu fui fazer o experimento, pesei antes e pesei depois, diminuiu 700 gramas, entre meio quilo e 700 gramas.
Então, eu achei esquisito. Eu estou observando isso e eu vou observar quando eu começar Agora, a fazer de novo. pesa na balança dia sim, dia não. Não pesa todo dia, não. Senão você vai ficar pirada aí. Tem vários Não, nomes para isso. eu observei só. Né? A balança pode criar uma paranoia. Mas eu observei isso. Então, quando eu observei e vi que tinha uma tendência, eu fui fazer o negócio. Eu pesei antes e depois. Por isso que eu observei. Lembra que eu falei que eu quase fiquei meio doente, eu tive que parar. Porque senão Mas olha, não analisa as coisas do jeito que você está querendo analisar, não, que está errado. Aí Como não é faz? mental soma, é o neurovegetativo. Outra coisa, a perda de peso tem comida nisso, se examinar. Eu não observei, mas Tá certo? Tá certo. Poderia explicar na parafatologia, quinta linha, os dicionários cerebrais desenvolvidos primordialmente para a captação avançada de informações parapsíquicas. Sim, a primeira coisa que tem é o dicionário cerebrais. Por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver o parapsiquismo, ela tem que saber quais os fenômenos que tem, o que ela obtém com isso, quais são os objetivos. Ela tem que ter um dicionário para isso. Como é que é? Se ela só sabe plantar mandioca e ela quer sair do corpo, não dá. A mandioca não tem nada a ver com isso. Então ela tem que ser mais especializada. É o processo da mandioca da Carla. No curso, caiu para ela a mandioca. E a mandioca lá, eu vi em cima lá do estrado dela, parecia uma coxa de mulher. Era uma coxa de mulher perfeita. Mulher gorda. Tá certo? Agora aqui. Então, esse problema aí, o dicionário cerebral desenvolvido é isso. A pessoa tem que saber pelo menos um glossário das realidades parapsíquicas para ela saber o que é. Como é que ela vai anotar o quê? Ela vai saber o quê? Se ela não souber, como é que ela vai se entender? Como é que ela vai entender o processo dos fenômenos? Se ela não sabe nem qual é a literatura a respeito ou qualquer coisa, tem que estudar. Moro em Campinas, São Paulo, e apesar do tamanho da cidade, acima de 1 milhão de habitantes, tenho a impressão de que os custos do IPC ainda não deslancharam por aqui. O senhor comentou que já esteve aqui na Unicamp. Conheço alguns professores lá, e dos poucos que conheço são ultracéticos. Alguma colocação especial sobre a situação demográfica? Olha, havia o D'Ambrosio, que era fora de série aí em Campinas e na Unicamp. Eu não sei se ele ainda está aí ainda até hoje. Ele era fora de série. Não é assim como você está pensando, não. Aí não tinha ultracético, não. Pode ser que esses caras todos deixaram a Unicamp. Com o tempo, eles vão embora, né? Mas tinha muita gente que admitiu os processos parapsíquicos. Ele parece que foi para Brasília, né? Ele saiu de lá, o D'Ambrosio é de lá. Um monte de gente. Agora, havia muita gente latino-americano lá, etc., na ocasião que eu fui. E muita gente a favor. Agora aqui. Após o descarte do psicossoma, a consciência passa a existir só como mental soma. É a consciência livre. E após o descarte do mental soma, com que estado de consciência ela se depara? Existe algum outro ponto final evolutivo? Não. Nós achamos que começa um outro curso. Agora, quando você souber qualquer coisa, você manda para a gente que nós recebemos a informação com muito amor e carinho. Qual a diferença entre transmentor e amparador? Transmentor é o nome de um evoluciólogo muito meu amigo. De todos os orientadores evolutivos que tem, esse aí é o que eu sou mais chegado a ele, ou ele é mais chegado a mim. Agora, amparador é uma consciência extrafísica que ajuda a gente. Transmentor é o nome que a gente dá específico para um evoluciólogo, um orientador evolutivo. Esse é meu amigo de muito tempo. É coisa muito antiga, mas aí, põe a antiguidade nisso. A nossa série X é psicossoma, soma, psicossoma. O próximo processo seria baseado num ciclo mental-soma, psicossoma, mental-soma. Na qual o veículo mais grosseiro seria o psicossoma? Olha, você está falando de série X, quer dizer, o conjunto de vidas humanas. Nós ainda vamos ter os 4. Soma, energossoma, psicossoma e mental-soma pelos próximos milênios. Até a gente chegar na serenologia. Eu espero que muitos de vocês, que seja só pelos próximos séculos. Mas muitos de nós, inclusive eu preciso de alguns milênios. A minha situação é um pouco precária. Agora, vocês não.
Sim, eu sei disso. É o ciclo da transformática. Mas aí não adianta falar, porque ele está perguntando esse aí, eu estava perguntando as coisas, está começando agora. Pois é, se diver. Na parafatologia, quinta linha, quando fala sobre os dicionários cerebrais desenvolvidos para a captação, mesmo na outra pergunta lá, e outra pessoa, de informações para você, que técnica podemos usar para desenvolver esses dicionários cerebrais em cada um de nós? Estudar, estudar, estudar. Venha para a holoteca e fica aqui um mês estudando, que você já vai ter uma boa orientação para fazer a sua biblioteca pessoal. Não é uma boa? Fazer primeiro estudo na holoteca para depois fazer a biblioteca própria. É por aí, não tem jeito. Em suas tertúlias, o senhor nunca comentou nada sobre o budismo e seu sistema. Seria o Buda um serenão? Ih, coitado, não está aí, não está nem aí. Ih, tadinho, como é que é aquele negócio? Ih, coitado, não está nem aí. O Buda, a primeira coisa, o cara era materialista, ele não era espiritualista. Ele arranjou 8 modos da pessoa viver bem aqui. E se tivesse alguma vida depois, aquilo seria bom, fazendo as coisas que ele fez. Os 8 princípios dele são muito sérios, muito bons, de alto nível, positivo. Mas ele não tinha nada que ver, não. Ele não fundou religião nenhuma. É o povo que faz isso. E outra coisa, esse budismo que está aí não tem nada que ver com Buda, não. Isso aí é o budismo artificial, industrial, comercial. Isso foi feito principalmente para o Oriente, para fazer essas coisas todas. Esse negócio desses monges, do jeito que eles fazem, tudo aí não tem nada a ver com Buda, não. Isso é besteira. É bom você estudar o budismo. Você vê que eu conheço alguma coisa de budismo, senão eu não falaria assim, de cara aqui, com as coisas todas que eu estou falando. Gostaria que você comentasse um pouco sobre as práticas de não pensar, esvaziar a mente, meditação utilizada no budismo e as práticas da conscienciologia que são extremamente intelectuais. Olha, esvaziar a mente é a pessoa que procura limpar. Se ela procura pensar depois pensamento positivo, isso tudo é bom, é positivo. A meditação transcendental mesmo, às vezes, pode ser muito boa, porque é o pensamento positivo. Mas agora o problema nosso é esse não. Enquanto a pessoa está fugindo de si mesma, esse negócio de esvaziar a mente é besteira. Ela tem que encher a mente mais de pensamentos úteis. Então o negócio não é esvaziar, é saber preencher. É isso que falta por aí afora. Sair, eu vou fazer. E daí? E daí? Que besteira é essa? Nós temos que trabalhar em função dos outros. Quando vai esvaziar a mente, parece aquela pessoa que entrou para o seminário. Então não, eu vou ajudar os outros. Só fazendo prece para J. Cristo, para a Santa Girafa, não sei o que é. Isso é besteira. Isso não resolve nada. Vamos trabalhar em favor dos outros, fazer força, regaçar as mangas, suar a camisa, suar sangue. Esse que é o meu lema, desde a minha adolescência. Foi o lema que me deram através de uma mensagem psicografada por mim. Seja o seu lema estas 2 palavras, suar sangue. Foi um curso para entender o que era isso. Hoje eu já sei. Agora aqui. Observação, eu estou olhando a minha primeira tertúlia hoje, não me assustei. E assim que a tertúlia acabar, vou ver se consigo encomendar os seus livros. 700 Experimento e Projeciologia. Moro em Teutônia, no Rio Grande do Sul, e já estou praticando o EV. Olha, você é o maior. Vamos em frente. Eu desejo que você se saia bem em tudo que você está fazendo. E outra coisa, estude esses livros, anotando tudo e desancando com tudo, critique tudo, não admita nada, lembre-se, princípio da descrença, papel aceita tudo. O que você faz quando lucidamente no intrafísico reencontra alguém de vidas passadas? Primeiro, eu vejo, o que essa pessoa quer? Aí eu pergunto, what I can do for you? O que eu posso fazer por você? Para depois saber, né, qual é o endereço da pessoa, ela está indo para onde? Qual é o objetivo dela? Olha, todo dia eu atendo gente do outro lado da mesa, né? A mega mesa lá do Holocico, não é isso? De vez em quando aparece esse povo novo, que eu sei, amigo de muito tempo, tal. Aí eu não vou abrir o jogo de modo algum, tem que aparpar. Vamos com calma, tem que ver, fazer uma do Monk.
É o afarpar dele, é o modo dele. Cada um faz o que pode, tem que dar uma, porque o que vai fazer? A gente tem que saber. Então a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: o que você manda? O que eu posso fazer por você? Vocês já viram que eu só recebo as pessoas desse jeito? Há quantos anos que é assim? Isso vem, ó. Agora, através disso, a gente vê as coordenadas. Outra coisa, eu às vezes vejo um monte da pessoa ali que eu poderia falar, mas ela não está preparada para aquilo. Outras vezes, até problema de saúde, eu tenho que me calar, eu não posso abrir o jogo. Às vezes, num caso desse, eu falo assim: vem cá, você tem gente da sua família com você ou você veio sozinho? Não, tem mais gente. Eu posso conversar com as outras pessoas? Que é o negócio do grupo. A hora que você vê que não pode falar diretamente com a pessoa, você sonda o grupo por linhas travessas, indiretamente, como se não quisesse nada. Então você vem, fala, as coisas todas, até a pessoa entender. Vocês estão entendendo como é que é? É o jeito para não abalar a pessoa, para não assustar o passarinho, para não criar problema. Vocês sabem que muitas vezes já viram isso. O que eu vou fazer? Quem convive comigo todo dia acaba desconfiando. Não, eu acho que o Valdo ali está fazendo, está usando a técnica ali, daquele caso, que acaba vendo como é que é, porque é muito óbvio. Nós todos temos que usar, né, os processos de convívio harmônico e outra coisa, evolutivo, positivo, cosmoético. A gente não pode estar passando o carro adiante dos bois. Tudo tem seu jeito, não é isso? Tem sua hora, seu modo. Como é que eu falo? Você tem que ver aonde você vai falar, com que palavras você vai falar, quais testemunhas, que hora que você vai falar, um monte de condições. Com pessoas, então, a hora que você vai falar, não tem jeito. Então eu fico escolhendo tudo que eu falo. Agora, tem vezes que chega um amparador e fala assim: pode falar. É aquilo como eu vou falar, descasca. A hora que descasca, aí, né, vamos descascar tudo, não sobra nada. Aí a gente fala tudo. A maioria desses casos, quando é para descascar, geralmente dão certo. Mas às vezes demora um pouco também, não é na hora não. Aquilo demora um pouco. Que a pessoa às vezes... Aí eu pergunto: você quer uma água? Que às vezes ela perdeu o caminho de casa. Então a gente coloca novamente, não, o rumo é esse, vamos ver. Por quê? Mas às vezes é preciso. Geralmente, quando a gente fala essas coisas, é com pessoas que são muito excessivas, entendeu? Elas podem estar criando problema mais sério e mais sério ainda depois disso. Então, com isso, você vai, vamos dizer, sustar algum processo. Então, a gente tem que pegar e falar o nó gordo dela, onde dói, o que é que piora, os íris dela, entende? Aquilo que é o megafoco. Com isso, ela pode evitar. Com isso, o resultado do esforço da gente é fazer uma profilaxia, você preveniu alguma coisa. Esses casos, geralmente, que a gente vai assim, é por causa disso. Então, sempre dá algum resultado positivo por causa disso. Você está entendendo? Quando a gente vê. Mas agora, de início, às vezes as pessoas não entendem a gente, não. Custa. Agora, eu já aviso tudo. Olha, o que eu vou falar, pode ser que você não entenda. Agora, lembre-se, eu sou um cara velho, careca, essa coisa toda, pode ser que eu esteja gagá. E talvez seja você um dos primeiros que está vendo que eu estou gagá. Então, isso é mais do que normal, porque os outros ainda não viram. Então, pondera bem o que eu vou falar. Agora, o que se passa é isso. E abre o jogo. A semana atrasada, teve uma pessoa aí que eu falei umas verdades. Só nós dois. Parece que deu certo. Agora, a gente vê se deu certo, por quê? Se a pessoa aparece, ela é de fora, e passa uma temporadinha, ela aparece, é porque deu certo. Alguma coisa pegou. Houve a germinação da sementeira. Entende como é que é? Agora, gente, a maioria desse povo que eu falo é porque teve curso intermissivo. Quando a pessoa não tem curso intermissivo, eu retiro o time de campo, você tem que reduzir, não adianta, entendeu? Tem que esperar mais coisa. Agora, se a pessoa tem curso intermissivo, que você viu pelas suas experiências que ali tem alguma coisa, aí a gente entra para valer. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 17 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais,
67 assinaturas no livro de presença e 10 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos verbetes, vamos ter 4 recados. Alexandre, Asinvexis, Eliana, Acoplamentário, Neida, Oficinas do Holociclo, Adriana, Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Vamos para a leitura dos verbetes. Nós temos hoje 19 verbetes. Ajuizamento pessoal, autocomprovação, centrifugação do egão, circularidade contígua, comunicação modular, consim organizadora, constrangimento cosmoético, cosmopensianização, fato orientador, linha de abertura, macroconsciencialidade, megatarefa final, palco existencial, parasitismo, personalidade complexa, pertinência evolutiva, polaridade extrema, público-alvo conscienciológico, realização humana. Gente, só um parênteses, eu queria que vocês batessem umas palmadas hoje numa menina lindérrima que tem aqui, fora de série, que ela está completando 8 anos aqui conosco. Ela está dando um sorriso atrás da boneca, tá certo? Boa tarde, pessoal. Estou aqui pela Sinvexis e eu trouxe aqui algumas reflexões aqui para a gente fazer, que é o seguinte. Vocês sabem, né, a maioria, que os nossos veículos de manifestação, eles são conectados, né, trabalham em conjunto numa totalidade. Quer dizer, se nós vamos desenvolver um veículo, nós temos que ver os outros também. Então, o que vocês acham de trabalhar as energias do Energossoma e, ao mesmo tempo, trabalhar os exercícios somáticos? Quais são as relações que isso pode acarretar se nós, durante, por exemplo, uma caminhada, mexermos com as energias? Num bosque, num local que tem as energias imanentes melhores, né? Se vocês acham isso interessante, uma oportunidade que a Sinvex está oferecendo é o curso Biocan, a caminhada bioenergética, né? Acho que vários já fizeram, e é uma atividade muito interessante em que nós vamos para um bosque, um local com ar limpo, boas energias, fazemos uma caminhada sem um esforço grande, light, leve, né? E também testamos as energias do local. Por exemplo, hidroenergias, do vento, né? Das árvores, enfim. Então, aqueles que têm interesse em participar dessa atividade, sem ser amanhã, no outro sábado, dia 25 de abril, das 8 às 13 horas, ocorrerá no Refúgio Biológico Bela Vista, que fica junto a Itaipu, a usina de Itaipu, mas é por outra entrada, né, na Vila C. Os interessados, então, o valor é R$ 35,00. Recomenda-se usar roupas leves, repelente, levar lanche, né? E inscrições a Sinvexis, telefone 2102-1406, ou pelo e-mail eventos@sinvex.org. Tá? Para facilitar, nós amanhã teremos recibos aqui, aqueles que quiserem se inscrever. Tá? Muito obrigado. Pessoal, lembrando a todos que o Acoplamentário acontece a semana que vem, 24, 25 e 26 de abril, e nós estamos com uma excelente promoção para os voluntários de toda a CCCI. Todo mundo que está voluntariando nas ICs tem um excelente desconto, vale a pena conferir, vale a pena vocês irem na recepção do SEEC para saber, tá bem? E para os teletertulianos, nós também estamos com uma excelente promoção, sabendo já que a pessoa viaja, que ela paga hospedagem e alimentação, a gente consegue fazer em 3 vezes de R$ 110 e você pode pagar com cartão de crédito. É só ligar para
045 3525 2652. Os professores EPICONs serão Alexander Steiner e o professor Nário Takimoto. Para quem quer realmente desenvolver o estado vibracional, o tema vai ser sobre bioenergias, vai ser sobre o estado vibracional, vai valer a pena, ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar a todos os interessados em desenvolver, ativar o mental sonos e o dicionário cerebral analógico a participar das oficinas do Holociclo que começam amanhã, dia 18, e vão até segunda-feira. Então, amanhã, dia 18, oficina de remissiologia. No domingo, oficina de associação de ideias. Na segunda-feira, oficina de etimologística. Todas as oficinas começam na parte da manhã, das 8h30 até as 11h30. Nós convidamos a todos para que participem, lembrando que isso também é uma oportunidade de otimizar os estudos para a próxima prova da Conscienciologia. Lembrem-se que até lá nós teremos em torno de 1.400 verbetes. Então, agora, as oficinas são 1% de teoria e 99% de prática. Convidamos a todos a fazer a inscrição e procurar a recepção do CAEC. São todos convidados. Olá, pessoal. Eu estou aqui em nome do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, da Unicim e do IPC Rio, para lembrar a todos do evento que nós vamos ter do dia 30 de abril ao dia 3 de maio, em Saquarema, em prol da paz. Então, o tema é Paz, Paradireitologia e Cosmoeticologia. Então, está havendo uma série de sincronicidades no Rio de Janeiro, do governo, uma série de universidades que estão promovendo debates em torno da temática da paz. E a ideia desse evento é que nós, como um grupo do contrafluxo, né, evolutivo aí da SOCIM, a gente debata a ideia da paz com foco no paradireito e na cosmoética. Então, nós vamos ter 11 trabalhos sendo apresentados, vai ser debatido autores como Kant, Habermas em relação à paz, nós vamos ter dinâmica parapsíquica com foco na paz também, no paradireito e na cosmoética, uma dinâmica de grupo, e ao final é que o grupo, o objetivo é que o grupo elabore uma carta aberta à CCCI, e a CCCI não só de Foz, mas a CCCI do planeta, com diretrizes, metas, ideias de promoção dessa paz, a partir da intraconsciencialidade. Quem está com dificuldade em conseguir passagem, não quer ir devido a preço de passagem, a TAM abriu promoção, eu olhei no site ontem, está com a mega promoção de passagem, a Gol também ainda está com a milhagem reduzida, então vamos aproveitar. Qualquer informação, manda um e-mail para protocolo@unicim.org ou entre em contato com a Mércia Oliveira, com a Ara Andriolo, a Rosemary Vitoriano aqui em Foz, ou a professora Josabel e a professora Rose Sobrinho no Rio de Janeiro. Obrigada. Hein? O verbete vencedor foi Centrifugação do Egão, com 9 votos. Obrigada e boa tarde.